Bom, continuando aqui nosso estudo de Kuzari, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, o próprio livro muda de assunto, mas a gente vai pegar aqui um tema que, na verdade, é um tema por si só, ele não tem a ver com todo o nosso contexto, todo o contexto do Kuzari, mas o rei de Kuzar, assim, ele pergunta para o Haver sobre qual o conhecimento que o Haver tem, que o sábio judeu tem sobre o mundo, sobre a natureza do mundo, sobre a natureza da criação do mundo. E por isso, o nosso Haver aqui, o nosso sábio judeu, que vem conversando com Kuzar, ensinando para ele todos os fundamentos do judaísmo, ele vai começar a tratar de um mundo um pouco mais místico, não um mundo natural como a gente conhece, ele não vai mais falar do povo judeu, não vai mais falar de Eretz Israel, nem a profecia ele vai falar, ele vai começar a focar agora, daqui até o fim do quarto Mahamar, assuntos mais de Kabbalah, assuntos mais místicos, um pouco mais elevados, e isso faz com que eles sejam assuntos um pouco mais abstratos e muitas vezes difíceis de compreender. Tem muita gente que costuma pular essa parte do livro, mas a gente vai tentar entender pelo menos um pouquinho do que aparece aqui. Então o Haver fala o seguinte, fala, olha, o Kuzari pergunta o seguinte, eu quero saber, por favor, um pouquinho de Chochmot HaTeva, um pouco do conhecimento da natureza do mundo. Natureza aqui não é no sentido da física, da química, e sim da natureza espiritual do mundo. Para explicar isso, o Haver vai trazer muito de um livro conhecido como Sefer HaYetzirah. Esse é dos livros mais antigos que existem do mundo da Kabbalah, mais antigo que o livro do Zohar, é o livro básico do mundo da Kabbalah. E ele não é um livro grande, é um livro curto, tem em torno de 2.000 palavras, porém, cada palavra lá é significativa, cada palavra lá tem um sentido. A gente tem alguns mefarshim, tem muitos que escreveram livros explicando esse Sefer HaYetzirah, e às vezes para cada palavra não tem só uma explicação, tem 2, 3 explicações, então é um livro curto, mas com conteúdo muito extenso. A gente vai pegar o que o Kuzari for trazendo aqui, os assuntos que o Kuzari vai trazendo, e vamos tentar aprender um pouquinho, entender um pouquinho sobre a natureza espiritual do mundo. Agora, esse Sefer HaYetzirah, o Kuzari já traz aqui, que é um livro que foi escrito por Avraham Avinu, dos livros mais antigos que a gente conhece. Tem quem diga também que esse livro, na verdade, ele veio desde Adam Arishon, possivelmente Adam Arishon tinha todo esse conhecimento, ele transmitiu isso de geração em geração, até que Avraham Avinu veio realmente a escrever esse livro, esse Sefer HaYetzirah, e tem quem diga que esse livro é um pouquinho posterior, que ele foi escrito por Rabi Akiva. Mas mesmo que Rabi Akiva tenha escrito, é um conhecimento que não é de Rabi Akiva, é um conhecimento muito antigo, desde a época de Avraham Avinu, possivelmente desde Adam Arishon. Quer dizer, lá atrás, a Kadosh Baruch Hu passou esse conhecimento para o ser humano, e ele foi passado de geração em geração, sempre mantido em segredo, escondido, porque não são coisas que a gente consegue entender, e muitas vezes tentar entender algo que não está na nossa compreensão, nos traz uma compreensão errada daquilo, isso pode gerar problemas, pode gerar compreensões erradas, pode gerar muitos problemas. Por isso, esse é um livro que geralmente é conhecido como qualquer outro livro da Kabbalah, ele é escrito numa linguagem muito difícil, não muito compreensível, ele trata de assuntos que nem sempre a gente consegue entender, mas, de novo, a gente está aqui no Shur do Kuzari, vamos tentar se esforçar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de criatividade, um pouquinho de um pensamento um pouco mais abstrato para tentar entender o que está acontecendo aqui. Esse livro é chamado de Sefer HaYetzirah, o livro da criação. Primeiro, porque ele fala sobre a criação do mundo. Ele fala como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, não de um ponto de vista material, e sim de um ponto de vista espiritual. Ele fala que a Kadosh Baruch Hu, ao criar o mundo, ele criou o mundo com 22 letras e 10 sfirot. 32 caminhos a Kadosh Baruch Hu tinha ao criar o mundo. Esses 32 caminhos eram as 22 letras do alfabeto judaico e as 10 sfirot. Agora, as 10 sfirot são conhecidas como Keter, Binah, Chokhmah, Binah, Dat, Chesed, Gvurah, Tiferet, Vechule e até Malchut. Essas 10 sfirot, elas na verdade podem ser equiparadas aos pontinhos também que aparecem na língua hebraica. A língua hebraica, ela é formada, todas as letras do alfabeto judaico, elas são basicamente consoantes, e as vogais do alfabeto são aqueles pontinhos que aparecem. Tem o T, tem um risquinho, tem os 2 pontinhos, um em cima do outro, um do lado do outro, os 3 pontinhos. Todos esses pontinhos, eles, na verdade, somam 10 tipos diferentes de vogais, com as quais a gente forma as palavras.
que significa isso? O que isso quer dizer? Que o mundo foi criado com essas 32 netivot, 32 caminhos para a criação. Cada letra do alfabeto judaico e cada pontinho, ele é como se fosse um elemento da tabela periódica espiritual. Cada letra, ela tem uma força dentro dela, ela tem um tipo de elemento, um tipo de poder dentro dela, que quando ela se mistura com outras letras, elas criam o mundo material. Então, quando Akadosh Baruch Hu falou, Yehior, por exemplo, que seja a luz. A luz, em hebraico, é chamada de Or, Aleph, Vav, Reish. Akadosh Baruch Hu pegou o Aleph, o elemento Aleph, o elemento Vav, o elemento Reish, esse Ot, a palavra Ot em hebraico, que pode ser traduzida como letra, pode ser traduzida também como sinal. Cada letra ela é um siman, ela é um sinal de alguma coisa, ela engloba alguma coisa dentro dela. Então, Akadosh Baruch Hu pegou o elemento que é conhecido como Aleph, o elemento conhecido como Vav, o elemento conhecido como Reish, quando ele misturou esses três, se formou a luz. Igual, se a gente pegasse 3 elementos da natureza, se a gente pegar 3 elementos que aparecem na tabela periódica, ou se a gente pegar, misturar sal, água e uma planta, por exemplo, se a gente misturar esses 3, vai sair lá alguma coisa. Se a gente trocar o sal por açúcar, vai sair um chá, dependendo da temperatura da água. Quer dizer, quando a gente mistura elementos diferentes, a gente cria algo novo. A Akadosh Baruch Hu também fez isso. Ele criou essas letras, criou o alfabeto hebraico, cada letra é um elemento, um poder diferente, e misturando, essas letras foi formada a criação, foi formado o mundo material que a gente conhece. Por isso, o nome da pessoa tem muita influência. O nome hebraico que a pessoa recebe, o homem, o menino no Brit Milá, a menina no Shabbat, quando o pai sobe na Torá e dá o nome para a criança, esse nome ele tem um poder, ele tem uma força que representa a força daquela pessoa. As letras que formam o nome da pessoa, elas influenciam a personalidade de quem a pessoa é e a neshama da própria pessoa. Por isso tem que tomar muito cuidado ao escolher os nomes. Por isso, quando se escolhe um nome, geralmente se escolhe um nome que vem do Tanakh, de tzadikim, que a gente encontra no Tanakh. Por que dá o nome de um tzadik? Por que dá o nome de pessoas importantes, pessoas que foram muito boas no passado? Não porque a gente quer simplesmente pegar que a criança que nasceu, ela se compare com aquela pessoa e fale, olha, eu quero ser igual a Mordecai, eu quero ser igual a Esther. E sim, porque o nome Esther, o nome Mordecai, a gente analisa o Tanakh, a gente vê que esse nome criou uma neshama boa, esse nome criou uma neshama com boas virtudes, a gente quer isso para a criança também. Então, o próprio nome influencia na pessoa. A gente pegar, por exemplo, a letra Aleph. Cada letra, ela também, a gente pode conhecer um pouquinho do poder e da força dela na própria letra, no formato da letra, na numerologia da letra. Então, a própria letra Aleph, a palavra Aleph em hebraico, lembra a palavra Aluf. Aluf é o ministro, o rei, o poderoso. Então, a letra Aleph, que a numerologia dela é o número 1, está falando de Akadosh Baruch Hu. O número 1 é Hashem. Aleph, Aluf, ele é o ministro, o poderoso, Akadosh Baruch Hu. A letra Aleph também, o formato como ela é escrita, se a gente olhar, ela é como se fosse formada de 3 letras. 2 Yudim, um Yud em cima, um Yud embaixo e um Vav passando no meio. Essas 3 letras representam o seguinte, a letra Yud em cima representa Akadosh Baruch Hu. É um pontinho pequeno, materialmente é algo muito pequeno, mas que engloba muita coisa. Esse Yud de cima representa Hashem. O Yud de baixo representa o Yehudi, o Yehudi que está aqui embaixo, nesse mundo. E o Vav é a conexão entre os dois. Então, a letra Aleph, ela tem a capacidade de conectar entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu, entre o ser humano e o Criador. E se a gente pegar a numerologia dessa própria letra Aleph, se a gente dividir o Aleph, na verdade, em 3 letras, Yud, Vav e Yud, a numerologia disso é 26, que é o mesmo valor numérico do nome de Akadosh Baruch Hu, o nome da essência de Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, como a gente viu no começo desse quarto Ma'amar. Ou seja, a própria letra Aleph, o modo como ela é escrita, a numerologia dela, o nome dela, tudo isso demonstra, tudo isso são aspectos diferentes do poder que se encontra dentro dessa letra. Então, o Sefer Yetzirah conta pra gente que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo com 22 letras e mais 10 sfirot. Por que esse livro é chamado de Sefer Yetzirah? Tem várias palavras em hebraico que demonstram criação. Briah, Yetzirah. Não, a palavra Yetzirah é uma palavra que pode ser traduzida como criar, mas existe outra palavra chamada de Briah, livrou, Bereshit bara Elohim. No início criou Deus o céu e a terra. Então, por que justamente Yetzirah?
Possivelmente pelo seguinte: no mundo da Kabbalah, o nosso mundo ele é formado, na verdade, de 4 camadas, 4 níveis. Foi um processo que passou por 4 etapas até que o mundo físico no qual a gente se encontra seja criado. O primeiro mundo é conhecido como Olam HaAtzilut. É um mundo no qual existe somente a Kadosh Baruch Hu, somente Deus, sem nenhuma matéria, sem nenhum ser, somente Hashem. Esse é o mundo da Atzilut. O segundo mundo é chamado de Olam HaBriah. Nesse mundo, Deus começou a criar. Ele criou do nada, o que é chamado no mundo da Hassidut, da Kabbalah, Yesh Me'ain. Ele criou a existência do nada. Não existia nada e a Kadosh Baruch Hu criou a primeira matéria. Agora, essa primeira matéria não tinha forma ainda. Ela era algo, como o Ramban traz no começo de Bereshit, chamado de Yulia, uma matéria original sem forma. O próximo mundo é o chamado Olam HaYetzirah. No Olam HaYetzirah as coisas já começam a tomar forma, mas elas ainda são espirituais, elas não são o mundo físico no qual a gente se encontra. Esse é o quarto mundo, Olam HaAsiyah. Então, o Olam HaYetzirah seria, na verdade, o mundo no qual existem as letras, a matéria original criada por Akadosh Baruch Hu já criou forma, ela já tem as formas de Aleph, de Bet, de Gimel, de Lamed, e assim em diante, e essas formas vão vir a formar o último mundo, o Olam HaAsiyah, que é o mundo no qual a gente vive. Então, Sefer HaYetzirah fala sobre o passo anterior, o que existia antes da criação do nosso mundo. Antes do nosso mundo, o mundo físico, no qual o mundo palpável, que a gente consegue ver, que a gente consegue mexer, esse mundo é derivado do mundo anterior, do mundo da Yetzirah, no qual existiam somente as letras, os pontinhos, as firot. Esse daqui é o nosso livro Sefer HaYetzirah. Então, o Sefer HaYetzirah ele vem mostrar como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, qual foi a forma que ele utilizou para criar o mundo no qual a gente se encontra, justamente essas letras. Agora, qual a função? Para que foi escrito o Sefer HaYetzirah? Então, ele traz um conhecimento, ele traz o conhecimento da criação do mundo, como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, as letras que ele usou, o poder de cada letra, a gente vai ver na continuação, qual mês judaico é ligado com qual signo que é ligado com qual letra. Cada mês ele tem uma letra por si só, o mês de Ar é ligado com a letra Vav, e assim a gente vê, na continuação aqui no Kuzari. Mas qual a função do livro? Todo livro que você abre, todo livro que você pega para ler, você tem que tentar entender, a primeira coisa é para que esse livro foi escrito, o que esse livro quer passar para mim. Então você pega um livro de matemática, ele quer me ensinar cálculos, ele quer me ensinar geometria, matemática. Se eu pego um livro de história, ele quer me passar a história. Muitas vezes ele quer me passar a história do ponto de vista do vencedor, do ponto de vista do perdedor, ou do ponto de vista de quem escreveu o livro. Sefer HaYetzirah, o livro da criação. Para que ele serve? Qual é a função dele? Por que ele foi escrito? Por que Adam Arishon passou esse conhecimento adiante? Por que Avraham Avinu escreveu esse conhecimento? Ou por que Rabi Akiva decidiu escrever esse conhecimento antigo? Bezrat Hashem na continuação. Até mais.